Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, único e verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra. Ó Senhor, toda a tua glória enche a terra e os céus. Tu dominas sobre tudo, tu és soberano, Deus Altíssimo. Nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, nesta hora, na Tua presença santa, com temor e tremor, pois reconhecemos que Tu és santo, santo, santo. E, ó Senhor, somos pecadores indignos. Ó Senhor, não merecemos nada. Por isso, Senhor, com temor e tremor, nos prostramos nesta hora, clamando que Tu tenhas misericórdia de nós. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, mediador da Santa Aliança, ó Senhor, Tu te apiedes de nós e possa, Senhor, nos habilitar a bendizer, louvar o Teu nome. E sobretudo, Senhor, a ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento. Senhor, toma os Teus servos nas Tuas mãos, que eles falem não deles próprios, mas de Ti mesmo. Que o Teu Espírito Santo fale através deles, ministrando a palavra aos nossos corações. Está escrito, e serão todos ensinados por Deus. Assim, Senhor, ensina-nos, ensina-nos. Vem, Senhor Deus, fala gentilmente ao nosso coração. E eu oro também, Senhor, e rogo que não somente Tu uses os Teus servos na sabedoria que vem do Senhor, com graça e poder, mas, Senhor, que o Teu Espírito possa operar aquela ministração especial, aquela manifestação de Espírito e poder em nosso meio, no nosso coração, aplicando a palavra viva, e que, Senhor, ela possa se nos adiantar, que haja fé em nosso coração, para recebermos a palavra e ela se nos adiante, e então haja transformação, mudança, santificação, conversão, tudo aquilo que o Senhor queira fazer, segundo o beneplácito de Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. O nosso conferencista agora é Klosterman. Nelson. Nelson Klosterman, doutor em teologia pela Universidade Teológica das Igrejas Reformadas da Holanda, e é pastor de uma igreja também lá da América do Norte, é professor de um seminário importante também nos Estados Unidos, próximo a Chicago, chamado Mid-America Reformed Seminary. Então, ele já é bastante conhecido nosso, e quero convidá-lo a assumir aqui o púlpito, junto com o seu intérprete, o nosso querido irmão Eros Pasquini. Obrigado. Good evening, brothers and sisters. It's good to be with you again. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês novamente. It's okay. I'm going to, I want to bring you greetings from your brothers and sisters in North America. Eu quero trazer saudações para vocês, seus irmãos, América do Norte. And that includes my wife and family. Inclui a minha esposa, família. 2 years ago, my wife and 2 daughters joined us here at the symposium. Há 2 anos atrás, a minha esposa e 2 filhas estiveram conosco no simpósio aqui que viemos. And for providential reasons, they're prevented from joining us this time. E por razões de providência, elas não puderam estar conosco dessa vez.
but they do send you their greetings, and I can tell you that I'm looking forward to rejoining them after being here in Brazil for about 4 weeks. E elas mandam as saudações delas, e eu posso dizer para vocês que eu estou ansioso por revê-las depois de passar 4 semanas aqui no Brasil. I can tell you my Portuguese is improving. Eu posso dizer para vocês que meu português está melhorando. 2 years ago when I was here, I remember something about a World Cup. Há 2 anos atrás, quando eu estive aqui, eu me lembro alguma coisa sobre uma Copa do Mundo. As a matter of fact, I think we had to readjust some of the symposium seminars because of the World Cup. Aliás, se eu me lembro corretamente, nós tivemos que reajustar o horário de alguma coisa no simpósio por causa da Copa do Mundo. Now, who won that World Cup that year? Quem ganhou a Copa do Mundo naquele ano? No, Brazil? Brasil? That was a good memory. Boa memória de vocês. Well, thank you again for the opportunity to be with you. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. And the hour is getting late tonight, so I promise that I won't yawn if you won't sleep. E a hora está ficando avançada, então eu prometo não bocejar se vocês não dormirem. We're going to begin tonight with a rather important lesson from the scriptures about Christian marriage and family. Nós vamos começar hoje à noite com uma lição muito importante das Escrituras sobre a família cristã. And I have, over the course of the remainder of this week, 2 important lessons that I want you to learn with me from God's Word. E no restante dessa semana, 2 lições importantes que eu gostaria que junto comigo vocês aprendessem. The first lesson involves the question, where in the Bible would you go first to seek answers about Christian marriage and family? A primeira é: para onde na Bíblia você iria primeiramente para procurar respostas a problemas ligados ao casamento e à família? Many evangelical Christians would very likely turn immediately to the New Testament. Muitos crentes evangélicos iriam, logicamente, se voltar para o Novo Testamento. We read much in Ephesians 5 and Colossians 3 and 1 Peter 3. Nós lemos muito em Efésios 5, Colossenses 3, 1 Pedro 3. But brothers and sisters, we will never understand aright the Bible's teaching about marriage and family if we don't begin at the beginning. Mas, meus queridos, nós nunca vamos entender corretamente o casamento cristão se nós não olharmos para o princípio do casamento. So this evening and tomorrow morning, I want to stay with you in the book of Genesis. Então, hoje à noite e amanhã pela manhã eu quero ficar com vocês no livro de Gênesis. That's the first lesson. É a primeira lição. And we're going to keep coming back to it again and again the remainder of the week. E no resto da semana nós vamos voltar para essa primeira lição. The second lesson is this. A segunda lição é a seguinte: We're not talking first of all about Christian marriage and family. em primeiro lugar, não estamos falando primordialmente sobre casamento cristão e família. The most fundamental doctrine that provides the context for our lessons from the Bible A doutrina mais fundamental que nos dá o contexto bíblico is the doctrine of the church. é a doutrina da igreja. If I had to place the issues and the questions involving marriage and family under one doctrinal heading, it would be the doctrine of the church. Se eu tivesse que inserir a doutrina da família cristã, o ensinamento sobre o casamento em alguma doutrina maior, eu a inseriria debaixo da doutrina da igreja. I hope to unfold and develop this in the next few days. Eu espero descortinar isso para vocês nos próximos dias. But I invite you to turn with me this evening to Genesis 1. Mas eu convido vocês a abrirem comigo para Gênesis capítulo 1. And we're going to begin with reading and studying a few verses from Genesis 1, E nós vamos começar a ler alguns versículos em Gênesis 1, 24 through 28. 24 a 28. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais selváticos, domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Up to 31. Through 28. Ok. E mais o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. We're looking tonight first at the wonderful fact of man's creation in God's image. Vamos hoje à noite concentrar nossa atenção sobre esse fato maravilhoso que foi a criação do homem à imagem de Deus. Notice three things with me. Reparem três coisas aqui comigo. Notice first the order of this creation. Reparem a ordem dessa criação. Second, the meaning of this creation. Segundo, o significado dessa criação. And third, the permanence of this E, em creation. terceiro lugar, a permanência, a duração dessa criação. First, the order. Primeira ordem. Genesis is the book of beginnings. O Gênesis é o livro dos princípios. But you understand that Israel had known God as her redeemer from Egypt. Vocês se lembram que Israel conheceu Deus como Redentor a partir do Egito. By the time that Moses had come with the 5 books of the Pentateuch. Quando Moisés chegou aos 5 livros do Pentateuco. In the warm security of divine grace, Israel learned to look at God, her creator. Naquela maravilhosa segurança da graça de Deus, Israel começou a enxergar Deus como Criador. And God taught his people Israel to look at him as the maker of heaven and earth. E Deus ensinou o seu povo a enxergá-lo como quem fez o céu e a terra. Now you are all familiar enough with the creation story that I don't have to go each day by day. Vocês conhecem bem o relato da criação e não preciso ir aqui relatando dia a dia o que aconteceu. But you know there's an artistry to God's creation. Mas há toda uma beleza artística à criação de Deus. For example, on day 1, God created the light, Por exemplo, no primeiro dia Deus criou a luz and on day 4, he created the light bearers. e no dia 4 ele criou os portadores da luz. On day 2, God created the sky, No segundo dia Deus criou o céu and on day 5, he created the birds and the fish. e no dia 5 ele criou os peixes e as aves. On day 3, God created the land and the vegetation. No terceiro dia ele criou a terra e a vegetação. And on day 6, he created animals and man. E no sexto dia ele criou os animais e o homem. You know what that teaches us? Sabe o que isso nos ensina? It teaches us, first of all, that God created the habitat or the home and then the inhabitants. Ensina-nos primeiro que Deus criou o habitat e depois ele criou os habitantes. But secondly, we learn from the order of God's creation that he created everything according to its kind. Mas nós lemos também na questão da criação que Deus criou tudo conforme a sua espécie. Plants yielded plants and animals yielded animals. Plantas geravam plantas, animais geravam animais. But what was the purpose of God's order in creation? Mas qual foi o propósito da ordem de Deus na criação? We learn that purpose when we look at the last thing God made. Nós vemos esse propósito quando olhamos para a última coisa que Deus criou. The crown of God's creation A coroa da criação de Deus. was the creation of the human race. A criação da raça humana. In other words, everything was made for the sake of man. Em outras palavras, tudo feito por amor ao homem. The whole creation was decorated for the sake of man's enjoyment. Toda a criação foi decorada para o desfrutar do ser humano. All of creation was made to serve him. Toda a criação foi feita para servir ao homem. We read from Psalm 8, verses 3 to 8, concerning man's glorious position in this creation. Nós lemos no Salmo 8, versículos 3 a 8, a gloriosa posição que o homem ocupa nessa criação. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste.
ovelhas, bois e todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Everything was ready. Tudo estava pronto. The land was cleared, A terra foi limpa, the house was built, a casa foi construída, the room was decorated, o quarto foi decorado, the table is set, a mesa foi posta, and there's one thing left to do. faltava uma coisa. God said, Deus disse: "Let us make man in our image." façamos o homem à nossa imagem. I want you to see, brothers and sisters, that this was a completely different decision. Queridos irmãos, eu quero que os irmãos percebam que essa foi uma decisão completamente diferente. There was deliberation involved in the Trinity. Houve deliberação por parte da Trindade. Up to this point, God had said, "Let there be light," and there was light. Até essa altura, Deus dizia: haja luz e houve luz. And now it's as if God speaks to himself and with himself and says, "Let us make man in our image." Agora é como se Deus falasse consigo mesmo e ele dissesse: façamos o homem à nossa imagem. The plants were made according to their kinds, and the animals were made according to their kinds. As plantas foram feitas conforme a sua espécie, os animais foram feitos conforme a sua espécie. And then God said, "Let's make something according to our kind." Aí Deus disse: vamos fazer alguma coisa de acordo com a nossa espécie. That's the order of creation. Essa é a ordem da criação. Man is made after God's kind. O homem é feito conforme a espécie de Deus. But now let's look next at the meaning of creation. Mas vamos olhar agora para o significado da criação. When we say that God created humanity according to his kind, what do we mean? Quando nós dizemos que Deus criou o homem conforme a sua espécie, o que queremos dizer com isso? This is what we mean. Queremos dizer o seguinte: Mankind is a microcosm of God. a humanidade é um microcosmo de Deus. I don't mean that people are little gods. Eu não estou querendo dizer que as pessoas são pequenos deuses. I don't mean that people are divine or have deity. Eu não estou dizendo que as pessoas são divinas, têm uma certa divindade. Rather, that God created the human race in order to imitate and reflect the intertrinitarian relationships. Mas sim que Deus criou o homem para refletir o relacionamento intertrinitariano. We have been created after God's kind. Nós fomos criados conforme a espécie de Deus. And who is God? Quem é Deus? God is 3 in 1. Deus é 3 em 1. His relationship combines diversity and unity. O seu relacionamento combina diversidade e unidade. He combines within himself, in a mystery beyond our understanding, plurality and singleness. Ele compreende dentro do seu ser, de uma forma misteriosa que não entendemos, pluralidade e singularidade. What does that sound like to you? Como é que isso soa para você? Does that sound a little bit to you like marriage? Será que isso soa para você um pouquinho como casamento? All I mean to suggest here is that God's relationships are cast forth and shown forth in human relationships. O que eu quero dizer é que os relacionamentos de Deus são projetados, são demonstrados nos relacionamentos humanos. At first, mankind was created 2 in 1. Primeiramente, a humanidade foi criada 2 em 1. Male and female. Macho e fêmea, homem e mulher. But both of them together share in God's image. Mas os dois juntos partilhando da imagem de Deus. Let me draw some implications from this nature of human creation. Eu quero tirar algumas implicações dessa natureza da criação humana. Here's one. Primeira, Maleness or femaleness alone does not totally express the image of God. a masculinidade sozinha ou a feminilidade sozinha não expressa totalmente a pessoa de Deus. According to God's created design, Conforme o projeto de criação de Deus. male and female together reflect the image of God Homem e mulher juntos refletem a imagem de in Deus. their mutual fellowship. Na sua comunhão mútua.
as together they develop lordship over creation, À medida que juntos eles desenvolvem esse domínio sobre a criação, their dominion was to exhibit interdependence. então esse domínio, esse senhorio tinha que mostrar interdependência. That's the first implication. É a primeira implicação. Here's a second. A segunda implicação: Maleness and femaleness are not the result of sin. masculinidade e feminilidade não são resultantes do pecado, But neither are they merely the result of culture. mas também não são mero resultado de cultura. They are a result of creation. São resultado da criação. Maleness and femaleness are natural. Masculinidade e feminilidade são naturais. Each has a calling. Cada um deles tem um chamado. But the distinctive calling of each is designed to serve the common calling of both. Mas o chamado distinto de cada um deles foi projetado para compor o chamado comum de ambos. Now listen, brothers and sisters, if these distinctions between male and female are created and natural, Se essas distinções entre homem e mulher são criadas e são naturais, then it is not the case that in Jesus Christ these distinctions disappear. não é natural que essas distinções em Cristo desapareçam. In the past 10 to 20 years, there's been a debate raging in the Church of Jesus Christ about women in ecclesiastical office. Nos últimos 20 anos tem havido um debate muito intenso na Igreja de Deus, na Igreja do Senhor, sobre mulheres ocupando postos eclesiásticos, digamos assim. And those who are interested in defending women ministers and women elders in the church, E aqueles interessados em defender mulheres presbíteras ou mulheres pastoras na igreja, they often appeal to Galatians 3 verse 28, frequentemente fazem referência a Gálatas 3:28, whereby they suggest that in the church and under grace, maleness and femaleness no longer count. onde eles sugerem que debaixo da graça nem masculinidade nem feminilidade contam mais. Listen a moment to Galatians 3 verse 28. Ouçam o que diz Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. What did you hear? O que vocês ouviram? Did you hear that male and female are the same in Christ Jesus? Vocês ouviram que homem e mulher são o mesmo em Cristo Jesus? No, you did not. Não, vocês não ouviram isso. Did you hear perhaps that male and female are equal in Christ Jesus? Vocês ouviram por acaso que homem e mulher são iguais em Cristo? No, you did not. Não, não ouviram isso. What you heard in that text was that male and female are one in Christ Jesus. O que vocês ouviram é que homem e mulher em Cristo são um. Using this verse to defend the equality of women in the church is a mistake. Usar este versículo para defender a igualdade das mulheres na igreja é um erro crasso. Using this verse, moreover, to defend the sameness of women and men in the church is a mistake. E usar esse versículo para defender a igualdade de homem e mulher na igreja é um erro também. I'll say it more strongly. Eu vou dizer isso de forma mais forte. Such uses of that verse are anti-creational. Tal uso errado desse versículo é anticriação, anticriacional. And they belong to an ancient heresy that has always plagued the church, known as Gnosticism. E pertence a uma praga, a uma heresia que veio como praga sobre a igreja chamada gnosticismo. But there's another issue to which our Bible text speaks tonight. Há uma outra questão que o nosso texto nessa noite aborda. That's the issue of homosexuality. É a questão da homossexualidade. Homosexuality is a perversion of God's created design. A homossexualidade é uma perversão do projeto inicial de Deus.
Before I say anything more about this, I want to warn you about something. Antes de continuar a falar sobre isso, eu quero esclarecer uma coisa para vocês, alertá-los sobre algo. I want to warn you about the power of grace. Eu quero alertá-los sobre o poder da graça. The power of grace that changes people, that converts and transforms O people. poder da graça que modifica as pessoas, que os converte e transforma. So when I continue in a few moments to speak about homosexuality, Então, à medida que eu continuo daqui para frente falando sobre homossexualidade, I don't want you to think for a moment that homosexuals are outside or rather beyond the grace of God. eu não quero que vocês pensem sequer por um momento que homossexuais estão fora ou além do alcance da graça de Deus. That is the first part of our testimony as the Christian church, brothers and sisters, Meus irmãos, essa é a primeira parte do nosso testemunho como igreja, that homosexuality is a sin, que homossexualidade é pecado, but it is not beyond the grace of God. mas que não está além da graça de Deus, do alcance da graça de Deus. When there is repentance and faith. Quando existe arrependimento e quando existe fé. We have to say both things. Nós temos que dizer essas duas coisas juntas. If all we can talk about is the sin, the sin, the sin, Se tudo que pudermos dizer e pregar é o pecado e o pecado, then there is no hope for homosexuals in the church. então não há esperança para os homossexuais na igreja. Upon repentance and upon confession of sin. Se houver confissão, se houver arrependimento. On the other hand, if all we say is grace, 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 then we overlook the perversion and the sin that we're dealing with. Mas se por outro lado só o que pudermos comunicar é graça, graça e graça, nós fechamos os olhos para essa perversão, esse pecado chamado homossexualidade. At the heart and at the basis of homosexuality is the perversion of maleness and femaleness. No cerne da homossexualidade reside a perversão da masculinidade e da feminilidade. One of the first lessons we learn in our text tonight, brothers and sisters, is that God has created us for the other. Uma das primeiras lições que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesse texto é que Deus nos criou um para o outro. And the perversion of homosexuality is falling in love with what you see in the mirror. Mas a perversão do homossexualismo é você se apaixonar pela imagem que você vê no espelho. So what has God given us at creation? Então o que Deus nos deu na criação? He has given us male and female in duality. Ele nos deu homem e mulher, macho e fêmea em dualidade. And this duality finds its flowering fulfillment when in the union of love, a child is born. E essa dualidade encontra a sua realização maior que quando homem e mulher se unem e daí nasce uma criança. Husband and wife become father and mother with child, and they reflect the image of God. Homem e mulher se tornam pai e mãe e juntos com um filho refletem a imagem de Deus. By now you're probably asking yourself, what about single people? E a essa altura você deve estar se perguntando, e os solteiros? Do they reflect the image of God? Eles refletem a imagem de Deus? Is the image of God available only to those who are married? Será que a imagem de Deus só está disponível para os casados? Not at all. Não. The Bible speaks on various levels about the image of God. A Bíblia fala em vários níveis a respeito da imagem de Deus. In Genesis 9 verse 6 it says that individuals are made in the image of God. Em Gênesis 9:6 diz que indivíduos são feitos à imagem de Deus. And that is the warrant or the basis for capital punishment. E esse texto é o texto básico que serve como texto para a pena capital. Listen to Genesis 9 verse 6. Ouça Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. So every individual is created as the image of God. Então cada indivíduo é criado como imagem de Deus. Human marriage is created to be an image of God. O casamento humano foi criado para ser imagem de Deus. The Lord Jesus Christ is given us as the image of God.
Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nos foi dado como imagem de Deus. And the Church of Jesus Christ is called the new humanity, an image of God. Então, e a igreja é chamada de uma nova humanidade que é a imagem de Deus. Brothers and sisters, the church does have a ministry to single people. Meus irmãos, a igreja tem ministério para os solteiros, sim. We should be aware of this. Deveríamos estar atentos a esse fato. The focus of the church is not families. O foco da igreja não são The famílias. focus of the church is one family, O foco da igreja é uma família, the family of God, a família de Deus, the household of faith. a comunidade da fé. And in this household of faith, E nessa comunidade da fé, there live husbands and wives, nessa família da fé, vivem maridos, esposas, fathers and mothers, pais, mães, single men, single women, homens solteiros, mulheres solteiras, widows and widowers, viúvos e viúvas. and all of them together are in the kingdom of God. E todos eles juntos estão no reino de Deus. Brothers and sisters, the Lord Jesus Christ has come, Meus irmãos, Jesus veio and He is the image of the invisible God. e Ele é a imagem do Deus invisível. He's the firstborn of creation. Ele é o primogênito da criação, He's the first Adam. é o primeiro Adão. I'm sorry, the second Adam. Desculpem, o segundo Adão He is the Son of Man. é o filho do homem. That means that in Jesus Christ and in relation to Him, everything God designed and intended in the creation finds its fulfillment. Isso quer dizer que em Jesus Cristo, tudo que Deus criou encontra a sua realização. Let me move on next to describe and discuss with you the first wedding ceremony. Eu quero discutir agora, abordar com vocês a primeira cerimônia de casamento. We read of this in Genesis 2. Lemos isso em Gênesis 2. The first wedding ceremony is recorded in Genesis 2. We're going to read together verses 18 through 24. Nós vamos ler juntos Gênesis 2, 18 até 24. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Brothers and sisters, once more, notice with me three things from these verses. Meus irmãos, minhas irmãs, reparem três coisas nestes versículos que lemos. Notice how the groom is prepared to receive his wife. Repare como o noivo é preparado para receber a sua esposa, sua noiva. Secondly, notice how the bride is presented to her husband. Em segundo lugar, reparem como a noiva é apresentada ao noivo, ao marido. And finally, listen with me to the wedding song that is sung. E, por fim, ouçam comigo o cântico de casamento que é pronunciado. In Genesis 2, we have the beginning of the writing of history. Em Gênesis 2, nós temos o princípio do relato da história. And as you know, history is the unfolding of the human race's response to God's mandate. E, como vocês sabem, a história é a resposta humana ao mandato de Deus. A mandate for dominion, O mandato de domínio, for service, de serviço and for cultivating the Garden of Eden. e do cultivar do jardim do Éden. But in terms of this mandate, Mas em termos desse mandato, something was necessary. havia algo de necessário. For this task, Adam needed a complement. Para essa tarefa,
Adão precisava de um complemento, a companion, uma companheira, and a collaborator. uma colaboradora. And so God formed every beast of the field and brought them before Adam. Então Deus formou todas as bestas da terra, os animais, e trouxe diante de Adão. Did you know that? Você sabia isso? That the reason God brought the animals in front of Adam was not only so that he could name them, Que a razão pela qual Deus fez passar os animais diante de Adão não foi só para que ele pudesse dar nome a eles, but so that Adam could find somebody to help him. mas para que Adão pudesse encontrar alguém que o auxiliasse. And so Adam saw the elephant coming. Então Adão viu o elefante. It didn't fit him. Não ajudava, não dava para auxiliá-lo. And then came the giraffe. Aí veio a girafa. That didn't help him either. Também não conseguia ajudá-lo na tarefa. All the animals came in front of Adam. Todos os animais passaram por Adão. And when they had all finished, E quando todos tinham acabado de desfilar diante de Adão, there was no one who could help Adam in his task. não havia ninguém que pudesse ajudar Adão na sua tarefa. For man there was not found a helper fit for him. In verse 20 we read this. No versículo 20 nós lemos: não se achava uma auxiliadora, não se achava alguém que lhe fosse uma auxiliadora idônea. Why did God do this? Por que Deus fez isso? Why do you suppose God made Adam go through this exercise when God knew all along there would be no animal suitable to Adam? Por que Deus, vocês acham, fez isso acontecer, para fazer Adão passar por esse exercício de examinar todos os animais, quando Deus já sabia que não haveria ninguém para ele? I believe that God wanted to teach Adam his need. Eu creio que Deus queria ensinar a Adão a necessidade que ele tinha. He wanted to teach Adam about this lack, this absence of a companion suitable to him. Ele queria ensinar a Adão a ausência dessa companheira que lhe fosse idônea. I think God wanted to prepare Adam for his wedding. Eu creio que Deus estava preparando Adão para o seu casamento. And that's why God did this. É por isso que Deus fez isso. He allowed Adam to exercise his office as prophet in naming all the animals. Ele permitiu que Adão exercesse o seu ofício de profeta, dando nome aos animais. And in this way he gave Adam some practice, Então ele deu uma certa prática a Adão ao fazer isso. a wedding rehearsal. É um ensaio para o casamento, digamos. Because there was coming a time when Adam would name his wife. Porque haveria um momento em que Adão daria o nome à sua esposa. We'll see that in a moment. Daqui a pouco nós vamos ver isso. But let's turn our eyes from the groom to the bride. Mas vamos tirar os olhos do noivo e vamos focá-los na noiva. The Lord caused a deep sleep to fall upon Adam. Deus faz Adão cair em profundo sono. And in this unconscious state, God took one of Adam's ribs and from it he made a woman. E nesse estado de inconsciência de Adão, Deus retira uma costela de Adão e a transforma na mulher. And this new woman he presented to Adam as Adam woke from his sleep. E essa nova mulher, ele apresenta a Adão quando ele acorda do seu sono. How the woman was made remains a secret. Como a mulher foi feita, permanece um segredo de Deus. Adam was asleep. Adão estava dormindo. What do you suppose that means? O que vocês acham que isso significa? One of the things it could mean is that women are so mysterious, men will never understand them. Uma das coisas que poderia explicar isso é que as mulheres são tão misteriosas que os homens nunca as entenderão. I said it could mean that, but I don't think Eu it disse que does. poderia significar isso, eu não creio que signifique. I believe that this is what it means. Eu creio que significa o seguinte: God wanted Adam to wake up to this new gift that came from God's hand. Deus queria que Adão acordasse para contemplar essa nova dádiva, esse novo presente vindo de Deus. There are many marriages in the church today Muitos casamentos hoje na igreja, in which the governing question has become, em que a pergunta principal se tornou: has God really joined you to me? será que Deus realmente uniu você a mim?
There are so many marriages that are captured by boredom and monotony and alienation and loneliness. Há tantos casamentos em que a característica é a solidão, é a alienação, é tudo aquilo de distância um do outro. And one of the confessions that we need to learn tonight from God's Word E uma das confissões que nós precisamos aprender da palavra de Deus hoje à noite is that Romans 8 verse 28 and following apply to marriage also. é que Romanos 8:28 também se aplica ao casamento. We love these verses in the hospital room or in the funeral parlor or the cemetery. Nós gostamos muito de versículos assim quando nós estamos ao lado de um leito hospitalar ou numa cerimônia fúnebre. But what about marriage? Mas e o que dizer do casamento? Listen to verse 28 in the context of your marriage. Ouça o versículo 28 no contexto do seu casamento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. We know. Sabemos. Those are the first two words of the verse. A primeira palavra do versículo. Brother Martin alerted me to this sometime this past week in our conversations together. Na nossa conversa nessa semana que se passou, o irmão Martin me alertou para esse fato. The verse doesn't begin by saying all things work together for good to those who love God and are called according to his purpose. O versículo não começa dizendo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. It says we know that all things work together. O versículo diz sabemos que todas as coisas cooperam para o That's bem. an exercise of the mind, É um exercício da mente, influenced by the Spirit, influenciada pelo Espírito, nurtured by the Scriptures, nutrida pelas Escrituras, which tonight makes the confession. que nesta noite faz a seguinte confissão: My husband, my wife is to me a gift from God. minha esposa, meu marido é um dom, um presente de Deus. That's our confession tonight as we look at our spouse. Essa é a confissão que temos que fazer hoje ao olhar para nossa companheira, companheiro. And we make the same exclamation that Adam made when he woke from his sleep and beheld his wife. E nós fazemos a mesma exclamação que Adão fez quando ele acordou do seu sono e contemplou sua esposa: God gave me you. Deus me deu você. In far too many marriages, that confession has become a complaint. Em muitos casamentos essa confissão se tornou uma reclamação. God gave me you. Deus me deu você. There are two ways to say the very same words. Há duas formas de dizer as mesmas palavras. God gave me you, Deus me deu você, or God gave me you. ou Deus me deu você. The way that Adam awoke from his sleep A forma como Adão acordou do seu sono has implications for us tonight. tem implicações para nós hoje à noite. Because you see, if we confess with Adam that God gave me you, Porque se confessarmos junto com Adão, Deus me deu você, there are some things we cannot permit ourselves in our marriages. há coisas que nós não nos permitiremos que existam no casamento. We cannot afford to criticize our spouse publicly. Nós não permitiremos que haja crítica pública à nossa esposa ou marido. We cannot afford to abuse our spouse verbally or emotionally. Nós não permitiremos que haja abuso Verbally and emotionally. verbalmente e emocionalmente do nosso cônjuge. If we make the confession with Adam that God gave me you, Se fizermos junto com Adão a confissão, Deus me deu você, that has to commit us to considering our spouse under God to be number one in isso our lives. tem que fazer com que nós, sob a ótica de Deus, encaremos que a nossa esposa, o nosso marido é número um depois de Deus. This means, brothers and sisters, that even marriage is not for ourselves but for the other. E isso, meus queridos irmãos, significa que o casamento não é para nós, é para o outro.
And to refuse to make our marriages, our relationships, serviceable to the other person is a perversion of the marriage God created. E fazemos com que o nosso casamento não seja para servir o cônjuge, isso torna o nosso casamento uma perversão da criação original de Deus. Now I will admit to you that it could take a lifetime to learn that confession. Mas eu admito para vocês que leva uma vida inteira nós aprendemos essa confissão. We're going to say more about that as the week goes along. Nós vamos dizer mais sobre isso à medida que a semana for se desenrolando. But let's begin at this point tonight. Mas vamos começar aqui nesta noite. That God places us before His Word, Que Deus nos coloca diante da sua palavra. and He asks us to believe Him. E Ele pede que nós creiamos nele. To believe Romans 8 verse 28 pertains to our marriages, Crer, por exemplo, que Romanos 8:28 diz respeito ao nosso casamento. so that when we face stress and boredom and alienation, De forma que quando vier o estresse, e o tédio e a alienação, we turn not to each other, nós não nos voltamos um para o outro, we turn not to ourselves for power, nós não voltamos para nós mesmos à busca de poder, but we turn and look above to the Lord Jesus Christ, mas nós nos voltamos e olhamos para cima para o Senhor Jesus Cristo, who is busy saying tonight to the Father, que nesta noite está plenamente ocupado dizendo para o Pai about His bride in waiting, a respeito da sua noiva que está esperando por Ele. Father, you gave me her. Pai, tu me deste a ela, That's the church. a igreja. That's what Christ is confessing before His Father tonight. É o que Cristo está confessando diante do seu Pai nesta noite. And that is the anchor of our confession. E a âncora da nossa confissão. But notice finally with me the wedding song in verses 23 and 24. Mas observe comigo finalmente o cântico desse casamento. Os Listen versículos once more. 23 e 24. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bone of my bones and flesh of my flesh. Do you know what that means? Sabe o que quer dizer osso dos meus ossos e carne da minha carne? This is my alter ego. É o meu alter ego, This is my other self. é o meu outro eu. Adam's gratitude was not simply that God had made another person, A gratidão de Adão não estava simplesmente no fato de que Deus havia criado uma outra pessoa, but this other person had come from him, mas aquela outra pessoa havia vindo dele, from his own flesh and blood. da sua própria carne e sangue. Adam receives an answer to the cry of his heart. Adão finalmente obtém uma resposta ao clamor do seu próprio coração. Having seen the elephants and the giraffes and all the other animals come before him, he says, finally, at last. Tendo visto o elefante, a girafa e todos os demais animais, ele diz: afinal. And as an exercise of his prophetic office, he gives her a name. E como exercício do seu ofício profético, ele dá um nome a ela. He exercises his headship. Ele exerce o fato de ser cabeça do casal. His name is Ish. O nome dele é Ish. Her name is Isha, O nome dela é Isha, because she came from him. porque ela veio dele. And in this wedding song, we hear that Adam remains the source and the head, E nós vemos nesse cântico que Adão permanece a fonte e a cabeça, and that woman is made out of man. e que a mulher foi tirada do homem. She is out of Adam and yet other than Adam. Ela vem de Adão e ainda assim ela é diferente de Adão. She is related to him yet different from him. Ela está relacionada com ele, mas é diferente dele. She belongs to the same kind and yet occupies a unique position. Ela pertence à mesma espécie, mas ocupa uma posição única, singular. She is dependent yet free. Ela é dependente, mas ao mesmo tempo livre. Finally, a helper fit for him. Finalmente,
uma auxiliadora idônea para ele. And they form together a unity, E eles formam uma unidade juntos, like a right hand and a left hand. como uma mão esquerda e uma mão direita. No, no, no. No. Like my right hand and my left hand. Como a minha mão direita e a minha mão Have esquerda. you ever noticed that your right hand does not fit the other person's left hand? Você já reparou que a sua mão direita não se encaixa na mão esquerda de outra pessoa? Your right hand and your left hand fit together like hand and glove. A sua mão direita e a sua mão esquerda se encaixam perfeitamente como uma mão e uma luva nessa mão. This unity between Adam and Eve, between man and woman, was an exclusive unity. Essa unidade entre Adão e Eva, entre homem e mulher, é uma unidade exclusiva. And on the basis of this exclusive unity, we read in verse 24, therefore, for this reason. E com base nessa unidade única, nós lemos no versículo 24, por isso, por esse motivo, A man will leave his father and mother and cleave to his wife, and they shall become one flesh. deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Do you know what that word leave means? Sabe o que essa palavra deixe quer dizer? Literally, it means forsake, abandon. Literalmente significa abandonar. It's related to what Jesus Christ asked of his disciples. É a mesma coisa que Jesus pediu dos seus discípulos. They were to be willing to hate father and mother for his sake. Eles tinham que estar dispostos a odiar pai e mãe por amor dele. The same is true of marriage. Mesma coisa no casamento. Under God, our spouse becomes number one. Sob Deus, a nossa esposa se torna número 1. Do you know O what nosso this, cônjuge, né? do you know what this means for us today? Sabe o que isso significa nos dias de hoje para nós? It means that the parent-child relationship is subordinated to the husband-wife relationship. Significa que o relacionamento pai ou mãe e filhos está subordinada ao relacionamento marido-mulher. You must understand that in the Garden of Eden there were no children. É preciso entendermos que no Jardim do Éden não havia filhos. God did not create the first human relationship to be the relationship between parent and child. Deus não criou o primeiro relacionamento para ser o relacionamento de pai e mãe com filhos. But the first relationship is between husband and wife. O primeiro relacionamento que Deus criou é marido e mulher. This is very important for our life in the home. É muito importante para a nossa vida no lar. How many people don't live through their children? Quantos casais não conseguem sobreviver aos filhos? Husbands and wives who do not get along find purpose and joy through their children. Marido e mulher que não se dão bem encontram razão de ser através e nos filhos. And sometimes parents treat and train their children in such a way that when they become adults they never leave. E às vezes pai e mãe treinam seus filhos de tal forma, educam seus filhos de tal forma que quando eles crescem eles nunca deixam o lar. They move out, but they never leave. Eles se mudam do lar, mas eles não deixam o lar. Do you know what I'm talking about? Sabe do que eu estou falando, né? These are adults who are not able to establish a sound marriage relationship because they still depend on mother or father. São adultos que são incapazes de estabelecer um relacionamento sadio com outra pessoa porque ainda dependem de pai e mãe. And there are mothers and fathers who like it that way. E há pais e mães que gostam que seja assim. I can tell you stories about divorces that occurred because of this problem. Eu poderia contar histórias para vocês de divórcios que aconteceram por causa desse problema. A man must leave his father and mother and cleave to his wife. O homem precisa deixar o seu pai e mãe e se unir à sua mulher. Do you know where that verse reappears in the Bible? Sabe onde esse versículo reaparece na Bíblia? In connection with the teaching about marriage? Ligado ao ensino do casamento? Turn to Ephesians chapter 5 verses 31 and 32. Abra em Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. This is in the context of Paul's instruction about Christian marriage. Está no contexto da instrução de Paulo a respeito do casamento cristão. But I want you to notice
that in verse 29 and 30 he speaks of the fact that we are all members of one body, the church. Mas eu quero que vocês reparem que nos versículos 29 e 30, ele diz que nós somos todos membros de um mesmo corpo, que é a igreja. And in the context of teaching us about the church, these words we read in verses 30 and 31. E no contexto desse ensino a respeito da igreja, surgem esses versículos 30 e 31, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Do you recognize how the argument in Genesis 2 is brought forward in Ephesians 5 in the context of the church? Você percebe como o argumento levantado em Gênesis 2 é salientado aqui em Efésios 5 no contexto da igreja? Men must leave father and mother and cleave unto their wives for the sake of the church. O homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher por amor da igreja. Weak marriages weaken the church. Casamentos fracos enfraquecem a igreja. Husbands and wives who do not grow together in love and in grace affect the weakness and the strength. They affect the strength and calling of the church. Homem e mulher que não aprendem a se amar e se conviver bem, essas pessoas afetam a igreja no sentido de enfraquecê-la. But I want you to know that the Bible says men are to leave father and mother. Mas eu quero salientar para vocês que a Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe. Don't erase that as part of an ancient culture. Não deixe isso de lado como se fosse parte apenas de uma cultura antiga. Because here God recognizes the headship that was given at creation to the men. Porque aqui Deus reconhece o fato de que Deus, na criação, deu a cabeça para o homem. They are to function as the new heads of their new homes. O homem deve funcionar como a nova cabeça do novo lar. A new unit of decision, direction and service. Uma nova unidade de decisão, de direcionamento, de serviço. And so men, it's your responsibility to see to it that this verse is implemented in your marriage. Então, homens, é sua responsabilidade garantir que esse versículo seja implementado em seu casamento. So that in your behavior and conduct, de forma que no seu comportamento, na sua conduta, your wife may behold the Lord Jesus Christ. a sua esposa possa contemplar o Senhor Jesus. In your leadership, in your service and in your devotion to her. Na sua liderança, no seu serviço, na sua devoção a ela. You may give her a model and a portrait of the Lord Jesus Christ. Você dê para ela um modelo, um quadro de como Jesus Cristo é. Marriage is a wonderful gift of God. O casamento é um maravilhoso presente de Deus. I want to warn you that it's not going to go into heaven with us. Eu quero, entretanto, alertá-los de que o casamento não vai conosco para o céu. Unfortunately, that might make some people happy. Infelizmente, isso talvez deixe algumas pessoas alegres. But not those who have been touched by the gospel. Mas não aqueles que foram tocados verdadeiramente pelo Evangelho. Rather, their marriages, blessed by God's grace, por outro lado, o casamento deles, tendo sido tocado pela graça de Deus, are going to prepare them for the wedding supper between the Lamb and his bride. vai prepará-los para as bodas que vão existir entre o Cordeiro e a sua noiva. Let's pray together. Vamos orar juntos. Our Father in heaven, we thank you that we may know the end from the beginning. Pai, muito obrigado que nós conseguimos discernir o fim olhando para o princípio. As we look ahead to the return of Jesus Christ and the reunion between Christ and his bride. À medida que nós olhamos para frente e contemplamos a volta de Jesus, o reunir de Cristo com a sua noiva. But we thank you tonight especially that we could go back to the beginning. Mas te agradecemos que nós hoje à noite pudemos voltar para o princípio. To the beginning where you established marriage. O princípio onde o Senhor estabeleceu o casamento. Where you created husband and wife as gifts for one another. Onde o Senhor criou marido e mulher como dádivas um para o outro.
Father, we thank you for your blessing and for your provision. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bênção, pela tua provisão. Renew us in love, Renova-nos, ó Pai, em amor. renew us in obedience, Renova-nos, ó Pai, em obediência ao Senhor. renew us in our faith. Renova-nos, ó Pai, na nossa fé para contigo. We ask these things in Jesus' name. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.